Olá, seja bem-vindo a LFP Cursos. Hoje, no Novas da Corte, nós vamos trabalhar outra decisão do STJ sobre processo civil e intimação da avaliação da penhora. O STJ decidiu que todos os executados devem ser intimados da nomeação de avaliador de imóvel penhorado, sob pena de nulidade da avaliação. Só para a gente lembrar um pouquinho, quando nós falamos de penhora, nós estamos falando de execução. A penhora ela é um bloqueio, ela é uma constrição de bens. Muito bem. O nosso CPC, lá no 789, ele diz o seguinte: o devedor responde para o cumprimento da obrigação com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições previstas em lei. Aí a gente pode pensar, todos os bens? Quer dizer que se eu tenho 5 milhões de reais em patrimônio, estão me executando 10 mil reais, todo o meu patrimônio está comprometido para essa dívida? Aí é que entra a primeira função da penhora. A primeira função da penhora, e aqui eu trago as 4 funções e efeitos da penhora do Manual de Execução do Araquém de Assis. A primeira é individualizar o bem na massa patrimonial do executado. Ou seja, você tem 5 milhões de patrimônio, então nós vamos pegar um bem que tem um valor condizente com o valor da dívida, garantir a execução e liberar o restante do patrimônio. Isso é importante para vários efeitos processuais. Garantia da execução, fraude à execução. Claro, porque se há penhora de bens de valor condizente com o valor da dívida, usando a expressão dos mandados judiciais, tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Se há essa individualização, a venda do restante do patrimônio não pode ser considerada em fraude à execução. Por quê? Não há insolvência, mas isso é tema para outra hora. Então, existe uma importância muito grande na avaliação do bem penhorado. E o primeiro avaliador é o oficial de justiça. Veja, esta avaliação do oficial de justiça, ela é uma avaliação que nasce como uma avaliação estimativa. O oficial de justiça, ele é um avaliador, mas ele não tem aquela especialização em avaliar todo tipo de bem. Uma coisa é você avaliar um veículo, outra coisa é você avaliar um software. Quanto vale um software? Como é que o oficial de justiça vai saber esse valor? Qual é a pesquisa que ele vai fazer? Então essa avaliação ela nasce com uma característica de estimativa. E aí as partes são intimadas para se manifestar da penhora, exequente e executado. Se ninguém impugnar a avaliação do oficial de justiça, ela passa de avaliação estimativa para avaliação definitiva ou oficial. Mas atenção, a avaliação do oficial de justiça, ela passa de estimativa para definitiva se não houver impugnação pelas partes, se a avaliação não for a preço vil. O CPC ele não fala o que vem a ser uma avaliação a preço vil, mas lá no artigo 891, ele fala o que vem a ser uma arrematação a preço vil, que é aquele valor inferior a 50% do valor real do bem, né? Ou arrematação abaixo de 50% do valor de avaliação, exceto se o juiz fixar um piso diferente. Muito bem. Quando nós falamos, então, de penhora e avaliação, todos os executados devem ser intimados sobre a nomeação do avaliador e dessa nova avaliação. E isso faz todo sentido, porque quando você tem uma execução, os executados respondem com os seus patrimônios pela dívida. Se foi penhorado o patrimônio de um e foi avaliado, isso vai gerar um reflexo no processo de execução, que vai ser a garantia da execução, mas também vai gerar um reflexo entre os executados. Por quê? Se a execução ela for movida contra devedores solidários, o devedor que não teve bem bloqueado, ele poderá ser réu numa eventual ação de regresso, promovida por aquele que pagou a dívida toda com os seus bens.
Então é muito importante que este, que não teve bem bloqueado, também se manifeste sobre a avaliação do bem do outro que foi penhorado. Para o STJ, então, essa nulidade ela não se convalida, porque no processo civil nós temos uma situação interessante, lá no 282. As nulidades processuais só serão decretadas se a parte teve prejuízo com a nulidade. Bom, outra questão importante, o executado, então, ele precisa ser intimado, mesmo que ele não tenha tido o próprio bem penhorado, porque o nosso CPC, ele trabalha com a máxima da vedação da decisão surpresa, lá no artigo 10. O contraditório, ele deve ser pleno no processo. E quando eu falo em contraditório, eu não estou me referindo exclusivamente entre autor e réu. Ou seja, o que o réu faz, o autor tem que saber, o que o autor faz, o réu tem que saber. Quando eu falo em contraditório, o contraditório se aplica a todos os sujeitos do processo. Então, quando uma parte se move no processo, não só a outra parte no polo contrário tem que ficar sabendo, como os litisconsortes daquele que se moveu, o Ministério Público e eventuais terceiros intervenientes também precisam ser intimados do que está acontecendo. A nulidade deve ser decretada somente se houver prejuízo e, no caso de uma penhora de bens, a não intimação, de uma avaliação e penhora de bens, a não intimação traz o prejuízo já presumido. E esse foi o Novas da Corte de hoje. Inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, compartilhe esse vídeo e mais uma vez, muito obrigado.